Olá, meu nome é Luiz e eu assisti a segunda temporada de Avatar da Netflix. Faz pouco tempo que eu postei o meu primeiro vídeo sobre a primeira temporada da série de Avatar da Netflix e nele eu dei as minhas impressões sobre a primeira parte da série. E agora a segunda temporada, como muitos de vocês já viram, ela continua lotada de contrastes. E para começar, esse vídeo aqui tem spoiler, beleza? Então se você ainda não assistiu a segunda temporada, vai lá assistir. E também veja meu primeiro vídeo que está aqui na descrição. Nele eu dou as minhas impressões sobre a primeira temporada da série e as minhas expectativas também sobre a segunda. E já adianto que muitas delas foram cumpridas. Desde já, a gente teve uma melhora significativa desde a primeira temporada. Muitos dos defeitos que eu apontei no meu primeiro vídeo foram corrigidos. As atuações estão melhores, os personagens estão muito melhor adaptados, e o recorte das histórias foi feito de forma muito mais coesa. Mas ainda mantém muitos problemas da própria temporada anterior. O live action ele evolui diretamente da tomada da cidade de Omashu, que aconteceu exatamente no final da primeira temporada, com o grupo principal ajudando os refugiados de Omashu a escaparem da Nação do Fogo. E isso leva eles diretamente para Ba Sing Se, pulando muita coisa que tinha no começo do livro 2 da animação. Por conta disso, eles acabaram invertendo e mudando a ordem de muitas histórias para manter o plot dentro da cidade de Ba Sing Se na grande maioria do tempo. Mas mesmo assim, esse remendo, essa fusão que eles fazem de vários episódios da série animada em um único episódio da série live action, funciona muito melhor do que na primeira temporada. E o roteiro é melhor mesmo, eles realmente melhoraram muito na questão do roteiro, que foi a pior parte do começo da série. A história flui de forma muito mais natural e não tiveram momentos tão ofensivos quanto os que me incomodaram na primeira temporada. Mas ainda tem muitos problemas na adaptação. Eu entendo as mudanças que vêm justamente dessa fusão de histórias, e a essa altura do campeonato já é alguma coisa esperada da série. Até um pouco depois de eles conhecerem a Toph, é tudo muito mais divertido. Os defeitos realmente eles vão aparecer da metade pro final da série. A gente realmente sente o impacto deles focarem a história da temporada 100% dentro de Ba Sing Se. Depois que eles entram em Ba Sing Se, eles nunca mais saem e eles ficam pouquíssimo tempo fora dela antes de entrar. Eu acho que é no terceiro ou no segundo episódio mesmo que eles chegam em Ba Sing Se e ficam lá até o final. A gente tem pouquíssimo tempo do lado de fora. Por exemplo, eu senti falta do arco do deserto. É uma parte muito importante da animação que eles excluíram por completo da série, apesar de eu achar que o arco da biblioteca não tenha sido mal adaptado. O Wonchitong, a coruja gigante que eles já tinham inclusive introduzido na primeira temporada da série, ela aparece de novo e tá, obviamente, perfeito. Se eu não me engano, eu acho que é até o mesmo dublador da animação que dublou o Wonchitong agora, e é impecável. Os visuais são ótimos e o contexto de a biblioteca estar no mundo espiritual fez encaixar bem o fato deles encontrarem a entrada dela dentro da cidade de Ba Sing Se, e não deles terem que sair da cidade ou sequer ter encontrado a biblioteca no caminho para lá. Mas nada é perfeito. Ainda não teve motivo nenhum, absolutamente nenhum, para Toph entrar na biblioteca com eles. Provavelmente queriam dar mais tempo de tela para personagem, mas realmente não fazia sentido. Ela até teve a cena dela falando com a Kyoshi, mas foi uma tentativa de fanservice sem sentido nenhum, desnecessária, até porque a personagem da Toph nunca teve nenhuma conexão com a Avatar Kyoshi, a não ser delas serem da mesma nação. E realmente não tem sentido a Toph entrar dentro de uma biblioteca, até porque, né? Inclusive tiveram que fazê-la sair primeiro que todo mundo da biblioteca para motivar o conflito dela ter deixado o Appa ser capturado. Ela poderia muito bem só ter ficado do lado de fora desde o começo, como acontece na história original. Essa é uma das coisas que eles mudaram de forma completamente arbitrária, sem necessidade para a adaptação para o live action, que infelizmente é uma das coisas que mais prejudica toda a produção. Mas de resto, sobre o recorte da história, sobre a fusão dos episódios, não teve nada tão ofensivo a ponto de prejudicar a série em si. O maior problema com a série não é a fusão de episódios, é a mudança deliberada e completamente arbitrária de pontos-chave da história que não tinham motivo para ser alterados, pontos que foram alterados por pura liberalidade, por pura vontade dos roteiristas.
e poderiam muito bem ser mantidas do jeito que eram originalmente na animação, sem alterar o plot do live action. E não só mudanças, foram coisas que foram mudadas para pior. A Toph não precisa de um arco hiper emocional. A mãe dela não é relevante para a história. O tempo que eles gastaram nesse plot da Toph com a mãe dela poderia ter sido usado de forma tão mais produtiva. Era só manter o que estava na história original, que o Pedregulho e o professor dela simplesmente iam atrás dela, raptavam ela que nem no desenho original, e dava pra cortar metade do tempo de tela que usaram pra mãe dela. Ela ia ser sequestrada, ia aprender a dobrar metal do mesmo jeito e acabou. Eles já tinham até sido introduzidos anteriormente. Teve uma cena no começo da temporada deles indo atrás dela e sendo derrotados. Era só fazer eles aparecerem de novo, numa participação muito mais curta. Outra coisa foi o raio que a Azula joga no Aang no último episódio, na luta final, que é uma coisa super icônica da terceira parte da animação, visualmente, que ele tem a cicatriz nas costas. Até fizeram a cicatriz nas costas, com o raio saindo pelas costas dele, mas no desenho você constantemente vê que ele tem a cicatriz nas costas e uma na sola do pé, porque o raio entrou pelas costas e saiu pelo pé dele. Mas não, por algum motivo eles fizeram a Azula meter um raio no peito do Aang e sair pelas costas. Agora ele vai ter duas cicatrizes? Ou vai ter só a cicatriz de saída? Vai ter o contraponto dele ter a cicatriz nas costas e depois o Zuko ter a cicatriz no peito? Sabe? É complicado. Pra que mudar isso? Dava pra ter feito de forma diferente. Dava pra ter sido fiel nesses pequenos momentos que, querendo ou não, são relevantes pra mitologia da história. Inclusive, o Cometa de Souzin não ter sido introduzido pelo Avatar Roku na primeira temporada, como aconteceu na série animada, foi um puta tiro no pé. Tanto que eles tiveram que corrigir com pressa, dando um destaque desnecessário pro Professor Sai. O Appa não tinha um motivo claro para ser sequestrado. Eu, pelo menos, entendi que era um jeito do Long Feng impedir que o grupo saísse da cidade de Ba Sing Se. Só que isso não foi deixado claro no roteiro. Na série isso não é claro, isso é uma dedução minha. Num sentido que eu achei, mas não fica claro para quem tá assistindo. Mas em contraponto a tudo isso, eles melhoraram muito os personagens do núcleo principal da série. Eu realmente achei que esse time skip que teve entre a primeira e a segunda temporada para justificar o envelhecimento do Aang fez muito bem pro personagem. O Aang mais velho funciona e eu acho que, apesar dele não ser tão bobão e criança como ele deveria ser numa melhor adaptação, deu para levar o personagem um pouco mais sério nos momentos de drama, eu acho. Isso é uma coisa que a gente, infelizmente, não tem como contornar. Os atores envelhecem ainda mais nesse ritmo de produção mais lento que a gente tem hoje, de temporadas de série demorarem anos para saírem, em vez de ser uma por ano, como eram nos seriados mais antigos. A Katara foi uma surpresa. Ela, para começar, deixou de ser uma porta, eu acho. Mesmo que ainda não esteja perfeitamente adaptada. Até mesmo com a introdução da Toph no elenco, eles deram mais oportunidade para ela ser mais reativa. A personagem está sendo mais provocada, a personagem está entrando mais em conflito, e isso, obviamente, que faz com que a atriz atue mais. Deu para sentir a Katara do desenho sair, em alguns momentos até mais emocionais. Tanto a cena dela conversando com o Sokka na festa, quanto a cena dela no final, com o Zuko, muito bem adaptada, aliás, realmente me surpreenderam. E ela ficou ainda mais divertida nas lutas também, a dominação de água tá muito foda. Ela ser a dama pintada em Ba Sing Se funcionou surpreendentemente bem, eles adaptando esse arco do livro 3 da animação, e dando mais destaque para esse alter ego da Katara, que é uma coisa que foi resumida num único episódio na obra original. E finalmente, meus amigos, puta merda, finalmente começaram a desenvolver o romance dela com o Aang. Glória a Deus! Em grande maioria o Aang, meio que percebendo que tem um crushzinho nela, mas algumas poucas cenas, algumas nuances que demonstrou também ela sentindo, vai. Deu certo, pelo menos eles não abandonaram esse arco e não vão mudar a história nesse sentido. Ok, tá tendo vitória. E sobre o Zuko, o que já tava bom na primeira temporada ficou ainda melhor. O cabelo dele crescendo ajudou bastante, e os momentos de fúria e raiva dele foram trocados por momentos mais dramáticos. Adaptaram muito bem o arco do Zuko sozinho, dele viajando depois de brigar com o tio. Isso ficou realmente muito bom. E sim, eu também concordo completamente que a camponesa que ele encontra na viagem seria uma escolha muito melhor
para interpretar a Mai do que a atriz atual. Foi muito legal que ele usou mais o alter ego do Espírito Azul, dele realmente virando quase um vigilante de Ba Sing Se, né, no anel exterior da cidade. E isso acabou ferrando ele, porque ele acabou sendo pego pelos Dai Li justamente por tentar fazer um ato de bondade. E os momentos dele com o Iroh foram igualmente bons, como já estava bom na primeira temporada. Mas a maior melhoria em questão de personagens, indiscutivelmente, foi o Sokka. No meu primeiro vídeo eu até comentei que na primeira temporada ele tava sem sal, chato, não fazia piada, tava parecendo o Sokka do filme do Shyamalan. Mas, meus amigos, que melhora! Foi melhora no roteiro, foi melhor na direção do ator, foi melhora na atuação, foi melhora em tudo. O Sokka ele foi tirado do desenho e jogado no live action. Até a voz dele ficou parecida com a dublagem em inglês. Um monte de piada idiota, usando os 3 neurônios que ele tem na cabeça dele, mas sem deixar de ser competente quando a história demandava. Até um pouco competente demais, às vezes, sabe? Ele derrotou 3 guardas Dai Li com um boomerang, sabe? Aí foi um pouco demais. E a cena do Water Tribe foi muito boa, me arrancou uma risada genuína. Eu pausei essa merda pra dar risada. Me pegou muito de surpresa. Só por causa do Sokka, do jeito que ele tá, já vale muito a pena assistir a série. Pra quem gosta da animação original. Muito fanservice, óbvio, muito fanservice. Colocaram um monte de referenciazinhas, inclusive do suco de cacto, que apesar deles nem irem pro deserto, eles conseguiram encaixar na cena da festa. E vale a pena, tá muito legal. Mas aí a gente chega nos contrastes de novo. A Toph, ela foi muito bem adaptada nos momentos que eles quiseram que fosse. Eles souberam trazer a personagem à vida, eles souberam escrevê-la muito bem quando eles estavam adaptando pontos do desenho. Tudo que eles inventaram de original pra ela na série ficou uma bosta. Novamente, a Toph não precisa de arco dramático. Não precisa. A mãe dela, de novo, foi inútil, não era necessária. O legal da Toph é que ela tem um botão de foda-se ligado 24 horas por dia. Ela deveria ser essa presença imutável e implacável que altera o mundo em volta dela e não se deixa ser alterada pelo mundo. Como ela é a melhor dominadora de terra do mundo, ela literalmente incorpora o cerne da dobra de terra na própria personalidade. Eu acho que deixaram ela sensível demais, sabe? Ela se doía demais, se ofendia demais com muita coisa e aparentava ser muito insegura em muitos momentos. Só que ela terminou bem quando pararam de dar foco na mãe dela. A partir do momento que ela descobre a dobra de metal e a mãe dela não aparece mais, ela volta a ser a personagem de verdade da Toph. É uma personagem simples. A Toph não precisa ser hiper complexa. Não precisa ter um trama dela encobrindo os crimes de guerra da mãe. Sabe? Tipo, qual é? E outra que me decepcionou foi a Azula. A Azula não tá bem adaptada, gente. Quem achou isso, me desculpa, ela não tá. Na verdade, todas as sequências envolvendo os personagens da Nação do Fogo me decepcionaram bastante. A conversa no começo da série entre a Azula e o Ozai, eles planejando uma invasão a Ba Sing Se, foi muito caricata, muito exagerado, sabe? Eles pareciam muito aqueles vilões de torcer bigodinho de desenho animado mais infantil, sendo que não era assim. Eles deveriam ser um pouco mais ameaçadores. A Ty Lee e a Mei, em questão de personalidade, elas estão muito melhores que a Azula. Em questão de escalação, a Ty Lee tá ótima, a Mei nem um pouco. E não é problema com a aparência da atriz, é simplesmente uma questão de divergência mesmo. Ela não parece a personagem. A Azula do live action, ela só tem o ego da personagem sem ter aquela loucura da Azula original. Eu acho que o único momento que ela realmente me impressionou um pouco, que ela realmente demonstrou essa imprevisibilidade da personagem, foi quando ela eletrocutou os guardas militares do Reino da Terra na frente do Long Feng. Mas tirando isso, nada, não me impressionou. No meu primeiro vídeo que eu fiz sobre a série live action de Avatar, eu apontei que a melhor parte da série era, obviamente, o espetáculo. Realmente a parte espetacular, visual das lutas, dos momentos grandes, até de efeito especial, entendeu? Realmente as partes de ação. Uma coisa que faltou muito agora na continuação. O meio da temporada não teve 1/3 das cenas de luta que eu achei que teria. No geral, teve pouquíssimas cenas de luta realmente interessantes. A primeira temporada realmente é muito melhor nesse sentido, inclusive.
Excluíram completamente a cena do grupo invadindo o Palácio Real de Ba Sing Se para falar com o rei, que é uma das melhores sequências da série animada inteira. O meio da temporada, em comparação com o começo e com o final, é realmente um pouco decepcionante. Mas, na minha opinião, a série tá com saldo positivo. Teve uma melhora significante e eu acho que essa segunda temporada ela deu propósito pra série. Se eu falar que eu não me diverti assistindo, foi mentira, realmente valeu a pena. Eu acho que a terceira temporada tem tudo pra vir muito melhor, corrigir esses pontos delicados, frágeis das últimas duas temporadas e pelo menos encerrar o live action ainda com um saldo positivo. Mas com a mais absoluta certeza, não tem nada que a terceira temporada possa fazer para que o live action chegue nem perto de ser melhor do que a animação. Novamente, a série de Avatar é perfeita. Livro 1, 2 e 3. Algumas coisas melhores que as outras, tem seus defeitos como toda obra, mas dentro do possível, Avatar, A Lenda de Aang, Avatar, O Último Mestre do Ar, em inglês, é uma série perfeita. E nunca vai ser superada por nem continuações, nem por remakes, nem nada. Foi realmente uma coisa de louco. Apesar de que eu ainda espero que eles um dia relancem, na verdade, a série em HD, ou com uma definição melhor, ou pelo menos refaçam ela sem alterar a história, mas refaçam a questão da produção da animação mesmo. Às vezes melhore um pouco a animação, ou pelo menos do livro 1, que ficou um pouquinho datado. Eu acho que esse seria o único polimento da série original que eu acharia minimamente aceitável. No mais, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tô tentando fazer esses vídeos com uma certa recorrência. Esse canal não é só de cultura pop, eu ainda quero postar basicamente tudo que me der na telha. Eu tô com muitas ideias de vídeos diferentes, de temas diferentes pra falar aqui no canal. Esses 2 vídeos seguidos que eu fiz sobre a série de Avatar, eu pretendo fazer também com outras coisas que eu consumo, entendeu? Basicamente as séries que eu mais gosto, que mais me dá vontade de conversar, que mais pega no meu lado passional, como o Avatar é, eu pretendo trazer aqui pro canal e debater junto com vocês. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva, apoie o canal e fica de olho nos novos vídeos, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Grande abraço e até mais.